Boa noite, a paz do Senhor Jesus, para a igreja que está aqui, para todos que estão nos assistindo pela live, né? Hoje é um culto de oração e hoje nós também teremos a vigília. Então, eu hoje vou falar sobre um tema que é sobre o atalaia, sobre aquele que vigia, sobre aquele que guarda. E você que está em casa, ainda dá tempo de vir, né? Que horas é a vigília? 10, né? 9h30. Então, ainda dá tempo de você vir. Eu não sei se está chovendo, mas chuva é bênção. Então, venha. Bom, vigília, eu quero falar um pouquinho. Vigília é a condição de quem está desperto, acordado, vigilante, vigilância. Na vigília, nós buscamos o Senhor em oração, nós nos colocamos na brecha, ficamos acordados, alertas, para ouvirmos a voz do Senhor, para sermos direcionados por Ele, para nos consagrarmos, para sermos fortalecidos pelo Espírito Santo. Então, eu vou falar hoje um pouquinho sobre o atalaia, se der tempo, eu vou também falar sobre reparador de brechas, porque no domingo aqui do meu aniversário, eu falei que eu era reparadora de brechas e recebi um puxão de orelha. A pastora falaram, era reparadora de brechas. Eu falei, é mesmo, Senhor, que coisa feia que eu falei. E eu fui ver exatamente, não é porque eu pensei nos pastores que eu substituí, mas é algo muito mais profundo, né? Ser um reparador de brechas. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o atalaia. Atalaia é uma palavra até de origem árabe, que quer dizer torre de vigia. Lugar alto. O atalaia, ele está num lugar alto. É um lugar alto onde se vigia. É aquele que vigia, que observa. Sentinela. Também é igual, sentinela é igual a um soldado armado que guarda um posto. Será que a gente se identifica com alguma dessas ai, meu Deus, características? Obrigada. Hoje eu estou meio, mas enfim. E aí eu quero ir para Ezequiel, que é o atalaia de Israel, Ezequiel 3, de 17 ao 21, que nós vamos ler. Eu boto todos os meus papeizinhos aqui. Então, vamos lá. Diz assim, filho do homem, já abriram? Ah, bom, ele vai projetar, né? Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvastes a tua alma. Também, quando o justo, não é só o perverso, o justo também, se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares os justos, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvastes a tua alma. É complicado, não é? Olha a nossa responsabilidade, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, hein? Como é ser um atalaia, como é subir num lugar, olhar para o povo. O pastor Murilo estava falando agora do carnaval, né?
e como a gente falar. Aqui diz que o Senhor vai requerer de nós o sangue. Ó, Senhor, tenha misericórdia. Né? Mas é verdade. O atalaia, Ezequiel, o atalaia de Israel, ele tinha uma responsabilidade, né? Que nós também temos, de avisar ao povo do perigo, e que precisavam deixar de pecar e obedecer a Deus. Caso ele não avisasse, né? Ele seria responsável pelas consequências. Então, nós precisamos pensar como é que nós estamos diante desse mundo, né? E agora eu vou também aqui, ainda em Ezequiel, porque Ezequiel fala muito, né, sobre o atalaia, em Ezequiel 33, de 1 a 7, que é o dever do verdadeiro atalaia. Eu falei, atalaia, sentinela, vigia, guarda. Mas, se o povo ignorasse sua admoestação, então ele estaria livre de qualquer responsabilidade. Então, cabe a nós exortar, cabe a nós mostrar o caminho. Agora, né, é aquela coisa, bom, eu fiz a minha parte, às vezes a gente fala, eu fiz a minha parte, porque olha como tem gente, né, de coração duro. Mas, enfim, então vamos lá, deixa eu ver, de 1 a 7. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada, aí é um outro contexto, porque existe também um outro perigo, o perigo que é do inimigo, né, do inimigo que está sobre nós, do inimigo que está ali, né, o tempo inteiro querendo nos derrubar. E vendo que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. E eu vou aqui só já passar para o 7, porque continua repetindo isso. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Isso é o que nós ouvimos quando estamos na igreja. O Senhor fala o tempo todo conosco, né? Ele fala através das pregações, ele fala através da palavra dele. Então, nós somos atalaias. Nós temos essa missão de exortar, de mostrar ao povo, né, o pecado, a desobediência. Um outro que se disse também atalaia, quer dizer, ele mesmo disse que ele se colocou em torre de vigia, é Abacuque. E Abacuque, em Abacuque 2, 1, 2, 3, ele diz assim, por-me-ei, ele mesmo diz, por-me-ei torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse. Eu achei aí interessante, né, porque o profeta, quer dizer, no caso aqui, Abacuque, ele mesmo se coloca, ele diz, olha, eu estou aqui, estou vigilante, mas o Senhor ainda não me falou nada, eu vou ver o que o Senhor vai me dizer, qual é a mensagem. Hoje nós vamos ter vigília, e esse é o nosso papel. O que Deus vai falar conosco hoje? O que será que Ele vai dizer para nós? Não é? Tem coisas que Deus vai nos falar. Então, e o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Imagine como seria isso, né? Uma coisa enorme para ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então, ele se colocou de vigia. Como? Para ouvir a mensagem de Deus,
sobre o juízo vindouro, um juízo que ainda não tinha vindo. E tem coisas que nós sabemos que ainda está para acontecer. E Deus tem revelado coisas ao seu povo. E nós precisamos o quê? Estar atentos, né? Estar vigilantes, estar o tempo inteiro, porque o atalaia, ele é vigia e ele presta atenção. O vigia, ele tem que estar prestando atenção em tudo. E ele olha do alto. É interessante, porque o atalaia ele fica no alto, né? Na torre alta. Já o reparador de brechas é embaixo, né? As brechas, aquelas coisas pequenininhas, né? Então, o Senhor também nos constituiu como atalaias. Atalaias para anunciar o Evangelho de Jesus. Ele diz, ide por todo mundo, pregai, expulsai demônios. Isso tudo é o quê? É ser um atalaia, é ser um reparador de brechas. Então, ele também nos constituiu atalaias. Mas, para ser um atalaia, é necessário o quê? Estar em comunhão com Deus. Está fortalecido, porque ele não vai falar, se bem que a gente sabe que ele até fala, ele é tão misericordioso que ele falou com uma mula, né? Mas a gente precisa estar fortalecido, estar em comunhão, estar com os nossos ouvidos atentos, estar em oração e vigília, né? Pronto para ouvir o seu chamado, a sua mensagem, sempre vigilante em oração. E aí, lá em Marcos 14, 38, diz, vigiai e orai. Por quê? Para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Então, o verdadeiro atalaia, ele não só vigia, como ele fica ligado o tempo todo. O tempo todo ele tem que estar em oração, o tempo todo ele tem que estar buscando o Senhor, o tempo todo ele tem que estar atento à mensagem. Por quê? Porque nós sabemos que Satanás, ele, anda ao derredor buscando a quem tragar. Então, nós temos que ficar firmes, porque Satanás vai aonde? Nas nossas fraquezas. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos débeis, ele não vai onde nós somos fortes, ele vai onde nós somos fracos. Então, precisamos estar, né, ligados com o Senhor, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Então, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda ao derredor. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o reparador de brechas, desse puxãozinho de orelha que eu levei. Então, a função de reparar, restaurar as falhas, os buracos e frestas, essa é a função de um reparador de brechas. A gente costuma falar, deu brecha, né? Fulano deu brecha, eu dei brecha. O que é dar brecha? É enfraquecer uma defesa, dar espaço, deixar entrar, no caso, o inimigo. Agora, tem o estar na brecha. Estar na brecha é estar atento, é se colocar na defesa, se colocar na presença de Deus, como Moisés. Né? Moisés, quando Deus foi passar, ele disse, olha, você olha por essa brechinha aqui, né? Então, estar na brecha, e a gente fala, às vezes, a gente estar na brecha por alguém, né? É a gente se colocar ali, eu vou me colocar entre você e a dificuldade, entre esse buraco, é você se posicionar diante de Deus, né? E fechar a brecha. Fechar a brecha, eu tenho que ir para Neemias, né? Então, nós vamos ali rapidinho em Neemias 4. Espera aí. Neemias 4, de 7 a 9. Eu adoro a Neemias, eu acho o máximo essa passagem de Neemias, quando Neemias realmente... esse povo, né, que não tinha nada ali, mas que vai, que luta e que guerreia, e o inimigo ali o tempo inteiro, porque é assim, não é, gente? O inimigo o tempo inteiro guerreando quando a gente está fazendo a obra do Senhor. Ele faz de tudo para mudar, para parar, para levar para outro lugar, e foi assim com eles, né? Então, de 7 a 9 eu vou ler. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremaneira irados.
Ajuntaram-se como de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Mas aí, o que houve? Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então, é orar e guardar, orar e vigiar. Eles trabalhavam, né, com a espada na mão, então é o tempo inteiro. Infelizmente, né, às vezes a gente fica cansada até, né, mas a gente vive um tempo e um mundo que é assim, a gente tem que estar o tempo todo, ai, cadê minha espada? Ai, cadê minha espada? Ai, eu tenho que falar. E às vezes você fala, ai, senhor, não quero falar, não vou falar para essa pessoa mais não. E às vezes ele te incomoda para falar. Então, a gente tem que estar o tempo todo ali, né, sendo atalaia e sendo reparador de brecha. Então, oramos e pusemos guarda, oração e vigilância, fé e ação. E uma coisa interessante, né? Quando a gente fala do atalaia, a gente está falando, bem ou mal, de coisas grandes. Ele vai, ele fala, ele olha, né, o povo, a multidão, como agora nós vamos ver o carnaval, vamos dizer que a gente estivesse ali numa torre de vigia, só olhando, meu Deus do céu, olha ali, olha aqui, ó, você... Já a brecha são as coisas pequenas, né? É um descuido que passa desapercebido. Eu falo das raposinhas, porque as raposas, né, a porta grande, porque quando eles estavam fazendo a obra, Neemias, até eu não li aqui o 6:1, ele disse que quando eles tinham terminado tudo e fecharam as brechas, mas as portas ainda estavam abertas, ainda não tinham fechado as portas. Porque quando é grande, você consegue controlar. A gente sempre está mais protegido para as coisas grandes. Ah, um ladrão, eu vou fechar a porta. Mas aí tem aquela coisinha que é a raposinha que vem, que mina, né, que nos traz... São os pequenos problemas. E lá em Cantares 2,15, eu anotei aqui, porque eu acho muito bonita essa passagem. A esposa diz, apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, olha só, o que faz a raposinha? Esses pequenos problemas, essas coisinhas pequenininhas do dia a dia que conseguem passar e roubar a nossa paz. Elas destroem as vinhas, elas destroem as flores. O que é uma vinha tão floridas? Uma coisa bonita, né? Uma coisa alegre, uma coisa harmônica. Então, elas destroem a harmonia, destroem a alegria, destroem a paz, destroem a beleza. E isso vale até para os nossos relacionamentos, porque aí eu vi lá em Provérbios 17:14 e achei muito interessante, que diz assim, aí eu botei na NVI, porque fala mais das brechas, começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Imagine que é abrir uma brecha num dique. O que vai sair de água, o que vai... Então, é como abrir uma brecha. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Isso vale muito para os nossos relacionamentos, para os casais, pais e filhos, né? Porque as raposinhas, o inimigo, ele vem, às vezes, nas coisas pequenas. Quantas coisas você pensa assim, isso veio para roubar a minha paz. Nem é uma coisa tão séria, mas são as raposinhas, porque elas vão passando pelas brechas, né? A raposona, não, ela não consegue passar. Então, eu botei ali meu murinho, ela não pode passar, mas aí tem uma brechinha no muro, na cerca. A raposinha vem e faz a festa, destrói as vinhas, né? Bom, então, deixa eu ver. Eu fiz uma mensagem relativamente curta, porque eu não sei, acho que hoje a mensagem é mais curta, né? Então, é isso. As portas grandes, nós cuidamos. As brechas, nós, às vezes... Quem mora em apartamento mais antigo, eu morei na Barra num apartamento antigo, que as coisas vão caindo, vai tendo aquela brecha, vai tendo uma rachadurinha, e você, ai, meu Deus, e é por aí a água entra, infiltra, é mais ou menos isso que as brechas fazem, elas vão minando e vão roubando a nossa paz.
Aí eu quero falar, né, do ID. E eu gosto muito de ver o The Chosen, porque tem noites que às vezes, eu fiz a minha cirurgia de catarata e nem sempre eu consigo ler direito. Então, eu boto The Chosen. E tem uma passagem que eu gosto muito, que é aquela passagem quando Jesus vai mandar os discípulos, ele escolhe os 12 e diz que eles vão de 2 em 2. E eles ficam apavorados. Como, Senhor? Como é que nós vamos fazer o quê? Ele disse, vocês vão falar tudo que vocês ouviram de mim. Mas como? Nós não somos capazes, nós não podemos, tudo isso. E aí, eu, essa semana, estava vendo, porque, na verdade, eles são atalaias e reparadores de brecha. Jesus mandou eles irem o quê? Proclamem o reino, curem enfermos, expulsem demônios, convoquem ao arrependimento, que é o papel de um atalaia. Aí, lá outra coisa interessante, que aqueles que não quiserem recebê-los ou ouvirem, sacudam o pó dos pés, ou seja, vocês estão livres da responsabilidade, como o atalaia, fizeram a sua parte. Mas, na série, mostra eles assim, inseguros, com medo, mas tem uma coisa que eu achei muito bonita. Um dos discípulos questiona Jesus e diz assim, né, porque Jesus dizendo, não, vocês vão e vão falar o que eu falei. Ele disse, mas por que o Senhor precisaria de nós? Aí um outro responde, ele não precisa de nós, ele nos quer. E é isso, Deus não precisa de nós, Jesus não precisa de nós, mas Ele nos quer, Ele quer a mim, Ele quer a você. E, muitas vezes, nós ficamos como eles, porque essa série, realmente, eles foram inspirados por Deus. E nós ficamos assim, como? Mas eu não tenho capacidade, mas eu não posso. Um deles diz, mas a gente acabou de ouvir do Senhor, como é que a gente vai fazer isso? E depois ainda tinham que ir sem levar nada, para mostrar a total dependência de Deus. Não vão levar roupa, não vão levar nada, e voltaram, né, alegres, porque conseguiram fazer aquilo. Por quê? Porque não eram eles. E Jesus diz, não, porque a autoridade vai estar sobre vocês. Olha, Aninha, então, estava hoje conversando com o Murilo aí, então, a gente precisa, às vezes, lembrar essas coisas, porque é lógico que a gente sabe que a palavra vem primeiro para a gente, né? Quando ele estava falando, eu falei, sei, vou pregar sobre isso hoje. Então, é isso, Deus nos quer como atalaias, nos quer como reparadores de brechas. E aí, para terminar, eu não ia ler essa passagem, não, mas eu vou ler rapidinho. Lá em Isaías 58, 11 e 12, diz assim, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, ou seja, será um reparador. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Gente, vamos, eu não ia ler, não era porque não fosse importante, não, porque eu achei que ia ficar muito longo, mas isso daqui é tremendo. E essa passagem é quando ele é exortado pelo jejum, porque ele diz, que adianta vocês fazerem jejum, um monte de sacrifício, mas vocês oprimem, né, os necessitados e tal. Então, Deus, apesar dele exortar, dele fazer uma coisa horrível assim, porque são, né, coisas terríveis, ele tem misericórdia, ele tem amor, e ele diz, eu vou guardar vocês. Olha só que lindo, né? Vocês vão ser fortificados, vocês vão ser um jardim regado, os seus filhos, olha essa palavra aí para nós, hein? Nós, os nossos filhos, a gente pode até nem ver, mas as gerações, né? Será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. E é isso que nós precisamos
nos conscientizar, principalmente nesse tempo. Agora, vamos viver essa época de carnaval, e a gente sabe que dentro da nossa própria casa, né, os filhos vão, quer dizer, no caso que meus filhos não são convertidos, e você está nesse papel, é uma luta. É uma luta diária, porque o inimigo vem, porque ele se levanta, porque ele tenta te parar, porque eu estou aqui hoje porque eu falei, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, o Senhor é aquele que peleja por nós. Cláudia sabe bem disso também. Então, o atalaia, como eu falei, ele está nos lugares altos. Ele olha e vigia todo o povo, o reparador de brecha em lugares baixos, pequenos. Eu disse que o reparador de brecha ele está no corpo a corpo. Né? Ele está ali, ó, no corpo a corpo, lutando, falando, né? E recebendo também a carga. Aí, para terminar, eu vou ler o Salmo, que aí eu digo, porém... O Salmo 127, 1 e 2 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá o enquanto dorme. Então, de nada adianta a gente edificar, vigiar, trabalhar, se não for com a presença do Senhor, com a direção e com a bênção do Senhor. Com Ele, de guarda, nós até podemos dormir, dar um cochilo, né, descansar, porque Ele diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ele cuida de nós enquanto nós dormimos. Quem tem insônia, pense nisso. Vá dormir, porque Ele está cuidando do seu sono. Salmo 21, 3, aí ele diz, Ele não permitirá que teus pés vacilem. Não dormitará, dormitará é cochilar, né? Aquele que te guarda. É certo que Ele não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, nós podemos saber que, além de nós, existe um atalaia maior, um reparador de brechas maior, e que Ele não faz só isso com todo mundo, mas faz conosco. Ele está ali nos guardando, Ele não dorme, Ele cuida, Ele vigia, e Ele está nos mostrando as brechinhas, né? Ele ilumina, porque Ele ilumina o nosso caminho, né? Então, Ele vai iluminando, porque Ele é luz. E, quando nós estamos no escuro, nós não conseguimos ver as coisas, mas, quando é iluminado, nós conseguimos ver a sujeira, as brechas, né, o mofo. Então, nós temos, né, um atalaia, um sentinela que cuida de nós. Que nós possamos agora irmos para a nossa vigília, buscando hoje essa mensagem do Senhor, o que Ele tem, porque, né, com certeza, nós vamos estar aqui durante a noite, nos consagrando, para que o Senhor possa falar conosco, né, aquilo que Ele já programou para nós. Amém? Amém.